Ela vai passar, Luciano, para mim? Vai. Me coube aqui falar sobre a importância de plano diretor. É isso que eu queria salientar para vocês, que são gestores de município. A importância de vocês saberem a vocação mineral dos seus municípios, para vocês poderem fazer uma gestão e aproveitá-los melhor, e saber conviver a atividade mineral com outras atividades e evitar conflitos que isso gera. Porque, às vezes, a mineração ela traz um desenvolvimento e, depois, a própria comunidade se incomoda, ninguém quer qualquer atividade, não só de mineração, ninguém quer morar perto de uma fábrica de explosivo, nem de uma indústria química, né? Então, é muito importante ter esse conhecimento, né, da vocação do seu município, né? Que você pode trazer riqueza, pode viabilizar vários empreendimentos ao mesmo tempo e pode evitar conflito. Então, para ser um pouco didático com vocês, eu vou falar um pouquinho da importância do plano, dos seus objetivos, como é importante vocês, dentro do possível, né, se vocês são um município que tem vocação mineral, ter uma estrutura na prefeitura de um técnico para que, junto com a ANM e as outras entidades, com a própria Amiga Brasil, né, possam ter essa relação, ter esse conhecimento técnico, e vocês conhecerem o potencial geológico e os recursos que o seu município tem e que pode trazer riqueza e bem-estar também para a própria sociedade local. Tá? Então, uma breve introdução, o que é um plano diretor de mineração? Tem como fundamento o ordenamento e o disciplinamento do aproveitamento de substâncias minerais, principalmente aqueles de emprego imediato na construção civil, dentro de um planejamento que promova a harmonia entre atividades minerais, outras atividades industriais e a própria comunidade local, garantindo proteção do homem e do meio ambiente, tendo como consequência desejável a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral. Tá? Qual é o objetivo de se ter um plano diretor de mineração? Efetuar um levantamento e diagnóstico de todo o potencial mineral que está sendo explorado legal e ilegalmente na região metropolitana do seu município, levando em consideração o planejamento e o regulamento do espaço metropolitano, com a finalidade de eliminar irregularidades e conflitos na disputa de ocupação do solo, promovendo o desenvolvimento sustentável da mineração com racionalidade e segurança técnica e no suprimento de matérias-primas minerais necessárias ao Brasil. Eu sempre dou um exemplo acadêmico clássico, não vou citar, que aconteceu no Amazonas, que inviabilizaram a reserva de água mineral porque planejaram um cemitério em cima. Então, a falta de conhecimento, você pode inviabilizar uma jazida que pode trazer bem-estar e desenvolvimento ao seu município. Né? Então, justificativa, o PDM é o principal instrumento para a ANM, né, para o gerenciamento e execução de seus programas e roteiros de fiscalização na região metropolitana. Então, todo município facilita até a gente planejar. Junto com vocês, a gente pode fazer um planejamento de regularizar as áreas, de fazer as fiscalizações, de tal maneira que vocês consigam dar sustentabilidade a todos os seus empreendimentos naquela região. A área-alvo sempre é a região metropolitana do município, né? A extração de bens minerais na região metropolitana apresenta um grande número de frentes de lava clandestina, que, às vezes, causam problemas de segurança e meio ambiente nas encostas dos morros. Então, tudo isso, o plano diretor, ele identifica. Eu fui responsável por 4, no passado, região metropolitana de Recife, Fortaleza. É muito interessante você ver todo o potencial, você vê todo o potencial geológico e o recurso que o município tem, como é que você pode explorar melhor, como você pode distribuir, como você pode organizar seus parques, né, suas áreas de proteção, os condomínios. Então, é muito importante vocês terem toda essa noção no plano diretor de mineração. Né? Por favor, aí, o próximo. Então, o plano diretor é um diagnóstico e indicador de como e onde e o que atacar para sanar irregularidades clandestinas na exploração de minerais na região metropolitana. Qual a melhor metodologia para você fazer um plano diretor? Isso eu já estou falando aí, até porque, se algum município tiver uma secretaria, para poder você começar a conhecer um pouco da parte técnica, junto com a CPRM, com o próprio ANM, nós estamos à disposição, a nossa gerência, para orientar vocês de como vocês construírem o melhor plano diretor de mineração na sua região. Então, eles devem ser detalhados, o município que compõe, área de abrangência, posição geográfica, população, taxa anual de crescimento, descrição dos aspectos fisiográficos, descrição dos aspectos econômicos, por favor, Luciano, descrição dos aspectos relacionados à infraestrutura,
breve histórico de crescimento desordenado, que provocou a necessidade de disciplinar o uso e a ocupação do solo, e breve comentário de aspectos ambientais, né? Deverão ser detalhados com relação à geologia, litoestratigrafia, geologia estrutural, né? Os aspectos geológicos deverão ser enfocados através de uma linguagem que atenda a sociedade como um todo, né? Um levantamento dos direitos minerários, produção mineral, comparar com relação ao Estado, qual é o percentual, a representatividade dele em relação ao Estado em geral, os regimes de aproveitamento, caso tenha uma vocação para areia, ou, como falou o nosso colega Luiz, garimpo. Então, é importante, tributação, comparar a relação Estado, mão de obra e atividade informal. Destaque para os recursos hídricos, saber o que é que tem em relação a recursos, para você poder direcionar melhor a ocupação do solo. Destaque, no caso ali, porque esse de Porto Alegre, a gente é de mineração de carvão, quando é o caso, né? E o perfil dos insumos. Deve ser elaborado um estudo individualizado das substâncias minerais com ocorrência registrada no município, estudo de reserva, produção mineral versus oferta, caso de areia, o que tem perto, quais são as indústrias, quem pode atender o município vizinho, isso é muito importante. Caracterizar esses depósitos, o uso desses bens minerais e os recursos hídricos. Um outro capítulo, que é o planejamento da mineração, os métodos de lavra, porque isso é muito importante, se tem fogo, que isso pode impactar, incomodar comunidades, descrição dos métodos praticados, descrição do beneficiamento também nas usinas de tratamento, se for o caso. Eu já falei ali, plano de fogo e novas tecnologias postas em prática na região. Outro capítulo é com relação ao meio ambiente, o zoneamento geoambiental, estudo individualizado por substância dos impactos e medidas de controle e reabilitação do solo degradado. Ontem o Juninho destacou muito bem que a gente já tem que pensar o pós, né? O pós, para você poder gerenciar os riscos, porque você gerenciando os riscos, você evita danos. Deve ser abordada toda a legislação mineral, ambiental e uso, relacionar todas as unidades de conservação oficializadas, delimitadas através de decretos de lei, informando o área onerada e o instrumento legal, e, antes da conclusão, fazer um workshop para poder você familiarizar com toda a população que tem, ocasião que são colaborações. Isso é importantíssimo. A gente teve essa experiência em Fortaleza, em Recife, trazer a comunidade, mostrar o potencial que tem, para evitar futuros conflitos quando as atividades começarem a ser iniciadas, né? E o 7 é um capítulo que a gente fala que é o solo metropolitano e a mineração. Este é o capítulo onde poderá efetivamente se observar o zoneamento da mineração, integrando o planejamento metropolitano. Deverá ser efetuado um estudo detalhado no município, com sua ocupação, todos os segmentos, né? Descrever o planejamento através de análise individualizada por município, unidade de conservação, zoneamento mineral, nível de permissibilidade da extração em consequência, com limites, estabelecer limites, né? Outro exemplo que eu falo, a Pedreira Valéria, né, em Salvador. Quando ela começou, não tinha nenhuma comunidade ao redor. Claro, a mineração ela traz desenvolvimento, depois que queriam tirar a mineração porque estava incomodando. Então, é importante fazer esse zoneamento, estabelecer limites para que o desenvolvimento urbano não chegue perto daquela, porque incomoda. Ninguém quer morar perto de lugar que faz barulho, então incomoda. Então, é muito importante esse aspecto que eu quero destacar, essa relação entre a atividade e outros setores da comunidade. E o plano diretor é essencial para isso, porque ele limita, em função das reservas, a menor distância, para que evite futuros conflitos. Então, eu sempre destaco isso, é muito importante, plano diretor de mineração nos municípios que têm essa vocação. É muito importante, porque isso gera muito conflito. Hoje, nós temos uma superintendência na ANM só para resolver conflitos e interesses entre outras atividades. E o 8º é diretrizes e proposições. A participação da identificação dos principais problemas deverão ser estabelecidos um elenco de proposições e medidas para serem adotadas ou incentivadas, visando o equacionamento global e integral da mineração na região metropolitana. Nesse sentido, devem ser enfatizadas as diretrizes e proposições do plano, que deverão nortear o processo de desenvolvimento do setor mineral na região, né? E as entidades participantes, por favor, Luciana, são os órgãos ambientais, né, os órgãos de planejamento estaduais e o órgão de planejamento municipal. Por favor.
Na realidade, eu prefiro fazer um bate-papo. Isso aí só foi linhas gerais para mostrar a vocês a parte técnica do plano. É importantíssimo, né? Muito importante, né? Ele é que dá a sustentabilidade da atividade mineral, ele já vislumbra a fase também de fechamento da mina, né? Uma mina ela começa a fechar quando ela fecha quando ela se inicia. Então, a gente já tem que pensar no uso futuro e a vantagem do plano, porque ele já traz isso também, né? O que vai ser o que pode ser ali naquele local quando aquela mina se encerrar? O que ela pode trazer, como você de bem-estar, pode ser um lago, pode ser um parque, em função do método que vai usar, em função do que está na adjacência daquela reserva. Então, é muito importante, eu destaco, é muito importante. Aqui, eu sei que o Estado tem essa vocação, a maioria dos municípios, nós temos minério em quase todos os municípios do Brasil, né? É muito importante já pensar a Secretaria dos Municípios em ter uma estrutura, um técnico de mineração, um geólogo, e, quando não tiver, se reunir com outros vizinhos, tem aí Amiga Brasil, que pode ajudar vocês, né, a desenvolver esse conhecimento, a capacitar algum técnico da prefeitura para que possa acompanhar, junto à ANM, né, o que tem de direito minerário e fazer um plano diretor realmente de mineração. Olha, eu digo a vocês, é muito importante. As cidades que tem no Sul, a gente tem um pouco mais de experiência com relação a isso, é muito importante, vocês conseguem uma harmonia entre as atividades, né? O gestor conhece o que tem, o que vai arrecadar, o que pode trazer de bem-estar, o que pode trazer de melhoria, pode pensar na participação da empresa do ponto de vista social da cidade, né? Isso que dá sustentabilidade à atividade mineral. Essa relação entre a atividade e tudo que envolve, e todo mundo que envolve e está participando com ela. Isso é muito importante. Esse era o recado que eu queria deixar com vocês, nessa minha breve apresentação. Estou aberto aqui para perguntas, na gerência tem, e desenvolvo. Cria essa cultura, esse princípio de ter esse planejamento. É muito importante, é uma coisa que a gente vê, eu tive muita oportunidade em outros países, isso é latente, é importante para ter essa harmonia entre a atividade, né? E também para dar conhecimento à população com relação a isso. Eu estava conversando ontem, né, com o Zé Fernando, pessoal, nós somos um país que a população não conhece a importância da mineração. E ela está, como já foi dito, desde a nossa pasta de dente, quando a gente acorda, está em toda a nossa vida, né, a mineração. Nós somos um país fornecedor, um país mineral. Então, é importante que todo mundo tenha consciência disso, a importância dessa atividade no setor. Claro, ela hoje é um pouco patinho feio em função de acidentes, mas existe bons e maus empreendedores em todo o setor. Nós temos bons e maus dentistas, bons e maus engenheiros, bons e maus empreendimentos. Então, é uma atividade de risco? Mas uma fábrica de explosivo também uma fábrica de tinta também é. A questão é a gente gerenciar esse risco, fazer com que aquela indústria tenha responsabilidade, princípio, para poder conviver com as outras atividades, com as comunidades locais que circunvizinham aquela atividade. Isso é muito importante, né? A gente ter essa responsabilidade, introduzir ao empreendedor o princípio da segurança, isso tem que ser um princípio, como eu falei ontem, não uma prioridade, né? E o plano diretor, ele é muito importante nesse sentido, porque ele zoneia, ele identifica exatamente, né, as vocações de cada área e permite que você faça, junto com o Estado e com o governo, um planejamento da sua exploração, da sua atividade. Obrigado, era isso que eu tinha um pouco para falar com vocês e estamos abertos para perguntas.